Olá, mais uma sexta-feira com Douglas Omid, falando um pouquinho de cartomancia, de Petit Lenormand, né? Hoje eu queria abordar um assunto que é muito falado, muito discutido, que é a questão da resposta objetiva com um oráculo de modo geral. Claro que isso vai servir tanto para o tarô como para o Lenormand, como para o símbolo, como para a Sibila, porque é uma questão simbólica de a gente entender esse processo de sim ou não. Eu sempre falo para os meus alunos que é mais fácil você ler uma mesa real do que você dar um sim ou não para o cliente, tá? Porque ele não é tão simples como a primeiro momento você olhando pode parecer. As pessoas normalmente elas olham sim ou não, não é não, carta positiva, é sim, carta negativa, é não, acabou. Não é tão simples, nós estamos falando de um oráculo ele responde de forma simbólica, um oráculo ele é um símbolo, ele não é um sinal. Qual a diferença de um sinal e de um símbolo? Quando você fala de um sinal, você está falando de algo objetivo. Você tem um sinal de trânsito, ele está falando pare, aquele símbolo significa pare. Você não vai olhar para o símbolo pare de trânsito e vai pensar, nossa, o que será que ele está querendo dizer? Será que esse pare é um pare nos meus pensamentos, é um pare nas minhas emoções? Não, ele está dizendo pare o carro, ele é objetivo, ele é direto. Uma carta ela não é dessa forma, ela não tem essa visão objetiva e direta. Uma carta ela é um símbolo, então ela sugere. Um núcleo simbólico pode falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos pegar uma carta, por exemplo, aqui, eu estou com o Lenormand aqui na minha frente. Vamos falar aqui, isso, claro, a gente vai falar dentro de um aspecto simbólico geral. Eu não estou falando dela num jogo, tá? Que daí nós vamos estar falando de uma tradição brasileira ou europeia. Por exemplo, o caixão. Tá? Eu estou aqui com a carta do caixão, do Rosalinda Lenormand, da Sorte Lenormand, né? O caixão, ele pode ter um núcleo simbólico para várias palavras que se encaixem nele. Não é uma coisa só, não. Por exemplo, medo pode estar no caixão, frio pode estar no caixão, isolamento pode estar no caixão, morte pode estar no caixão, perdas pode estar no caixão, doença pode estar no caixão. Isso, assim, algumas palavras. Então existe uma profundidade simbólica em qualquer... Isso eu estou falando do caixão, isso imagina, qualquer uma das 36 cartas tem essa mesma profundidade simbólica, qualquer uma delas. Então para você dizer um sim para o teu cliente ou um não, você tem que olhar o teor da pergunta. E não é olhar, a pergunta dele tem que ser feita de uma forma que seja objetiva. Então assim, primeiro ponto, eu tenho que perguntar... eu vou para Suíça ou eu vou para Piraquara? Entendeu? Não, você tem que perguntar objetivamente, eu vou para a Suíça? Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que facilita você dizer um sim ou não de forma mais assertiva é essa pergunta seguir um simbolismo positivo, por exemplo. Um simbolismo que as cartas boas, que trazem respostas boas, vão ser um positivo para a resposta dela. Por exemplo, se a pessoa perguntar assim, nossa, eu vou perder meu emprego. Se você sai um caixão, você não sabe se o baralho está dizendo não, você não vai perder o teu emprego, ou se o baralho está dizendo, olha, vai ter um fim do teu emprego. Estão entendendo a confusão aí? O baralho ele responde de forma simbólica, ele não é objetivo, ele não responde a nossa linguagem. Ele responde o teor da nossa pergunta. Entendeu? O Lenormand, o tarô, o baralho que vocês trabalhar, ele não trabalha com linguagem, ele não é um dicionário, ele é um teor simbólico. Então ele vai mostrar de forma simbólica como a situação vai caminhar. Então se você pergunta, eu vou perder emprego? Não pergunta eu vou perder emprego, pergunta eu vou me manter no meu emprego? Aí você sai um caixão, é claro que você não vai se manter, claro que você vai perder esse emprego. Tá certo? Então esses detalhes são importantes para que vocês entendam esse processo de uma leitura de cartas, tá? De sim ou não. O sim ou não ele não é tão simples. Eu vejo vídeos no YouTube pessoas dando muitas vezes lives sobre tarô, Lenormand e respondendo com sim ou não de forma muito simplória. Eu tenho livros que falam, não, você convenciona tal carta é sim, tal carta não, faz aquela régua de polaridade. A régua de polaridade ela ajuda para a gente entender o baralho. Então, quando você faz a tua régua de polaridade lá no Lenormand, quais cartas são positivas, quais são negativas, quais são neutras, elas vai te dar uma ajuda, mas é uma ajuda no sentido de você ter uma compreensão mais profunda do Lenormand. A gente fala no Lenormand que é muito importante você entender o Lenormand e as famílias do Lenormand, que são os naipes, é uma família, a polaridade é outra família, positivo, negativo e neutra.
A questão da fauna e da flora são outras famílias dentro do Lenormand. Todas elas vão ter um peso dentro de uma leitura. E essas famílias, você compreendendo ela, vai te dar uma direção melhor de uma leitura. Mas quando você faz a regra de polaridade, não é simplesmente para você fechar os olhos e falar sim ou não, entendeu? Tem cartas que elas são positivas para uma pergunta e negativas para outra. O próprio urso. O urso, por exemplo, se ele está falando de uma conquista profissional, ele é positivo? Ele é positivo. Ele vai te trazer uma conquista profissional. Agora, se você pergunta, eu vou me dar bem com o meu amor, a pessoa da minha vida? Ele já é meio suspeito. Porque é uma carta que fala de manipulação, é uma carta que fala de domínio, é uma carta que fala de alguém tentando moldar o outro, tá? Então é uma carta um pouco complexa nesse sentido, tá bom? Claro que você vai ter que analisar um outro ponto nessa pergunta aí. Tem clientes, tem pessoas que gostam de ser manipuladas e serem submissas. Então, se essa pessoa gosta de ser manipulada e submissa, e sai o urso como resposta no amor para ela, o urso vai ser ótimo para ela. A gente não pode usar o nosso padrão de felicidade emocional para o nosso cliente. Muitas vezes o nosso cliente tem um padrão de felicidade emocional diferente do nosso. E isso a gente tem que respeitar também na leitura, tá? Então, muitas vezes sai lá uma relação da pessoa e a pessoa sai de chicote, o outro sai de chicote em cima dela. Aí você fala assim, nossa, ele vai te bater, ele vai, né, não sei o que. E a pessoa, nossa, agora que eu amo de vez, né? Entenderam, gente? Então, é o padrão emocional dela, tá? E muitas vezes é o que ela quer. Ela quer aquela postura, a postura mais firme, mais rígida, a postura mais dominadora do companheiro dela. E a gente tem que respeitar, não cabe a nós julgar isso. A gente está ali como terapeuta, como um leitor de cartas, um intermediário, né? A cartomancia, ela faz essa tomada de consciência da pessoa, mas a gente, para você poder ajudar e entrar no campo da pessoa para ajudar ela, você não pode entrar com julgamentos. Nossa, mas esse tipo de amor eu acho horrível. Não interessa o que você acha. O que interessa é como o consulente vai ficar com aquilo lá. Tá certo? Então ele sempre tem que ser a referência. Quando a gente fala em contexto, Lenormand, eu repito muito nas minhas aulas, quando a gente fala de contexto, não é só o contexto das cartas que estão embaixo, em cima, à direita e à esquerda. É o contexto da vida do consulente também. Tá? Você vai analisar lá a carta por exemplo, do trabalho, eu me utilizo da Lua, né? Como eu aprendi com a Carla Souza e acho muito coerente o trabalho dela nesse sentido da Lua, eu uso a Lua para o trabalho. Se a pessoa não trabalha, eu vou falar do trabalho na Lua? Eu vou pegar e falar assim, saber? Não, o seu trabalho vai se desenvolver super bem, você vai ter... daí a pessoa vira para você, mas eu não trabalho. Como é que você fica? Então existe o contexto do que acontece na vida do consulente que tem que ser levado em consideração. Tudo isso é o contexto que você vai dizer um sim ou não para a pessoa. Tá certo? Então é importante a gente compreender o contexto das cartas. Não ficar polarizando sim ou não e jogar isso, porque senão vai dar errado. Vai errar, você vai acertar umas, vai errar mais, tá certo? Gente, estudos, teoria, compreensão, tá? Cartomancia hoje está num ponto que não dá pra gente ficar mais como antigamente, simplesmente pela intuição, pelo aquilo que você sente. Hoje já tem estudos que falam realmente que a intuição tem que se ter critério, não é que a intuição não exista, mas não é qualquer coisa, tá? É algo que tem, não é a primeira coisa que vem na tua cabeça que é a intuição. Vamos estudar, gente, vamos aprofundar, tá certo? Me sigam nas redes, Douglas Domiti no Instagram, Douglas Domiti no Facebook e no YouTube. Boa semana a todos, até semana que vem.